Rapaz, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o mistério das energias geradas por sentimentos. Sentimentos geram energias e sentimentos são energias. Eu quero dar um exemplo muito interessante. Há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, na verdade, nós aqui brasileiros tivemos uma situação muito triste, que foi quando a nossa seleção brasileira de futebol perdeu de uma derrota terrível de 7-1 no futebol, na Copa do Mundo. E eu não sou muito de torcer para futebol, não tenho nada contra quem torce. É claro que eu sempre falo a diferença entre a idolatria ao esporte e o esporte em si. No entanto, não tenho nada contra este tipo de entretenimento. Mas aconteceu algo que eu tenho certeza que, se você tiver bom senso, você vai concordar comigo. Quando o Brasil perdeu aquela Copa tomando 7 gols da Alemanha, houve uma sensação muito ruim no coração do povo brasileiro. Eu lembro de cenas na televisão de crianças chorando, crianças que viram os seus heróis do futebol, os heróis que a mídia levantou, caindo por terra, e aquela tristeza acometeu toda a nação. De lá para cá, muitas coisas ruins aconteceram, muitas guerras, muitas batalhas, muitos sofrimentos. E é claro que esses sofrimentos eles têm várias origens, mas uma coisa para mim ficou muito clara, é que a tristeza gerada pela derrota do futebol trouxe para o coração de uma massa a baixa autoestima, a falta de fé, a falta de motivação, a falta de esperança, ainda que inconsciente, ainda que foi apenas um jogo de futebol, que para a maioria é uma brincadeira, nós recebemos uma seta como brasileiros e sofremos bastante com isso. Então, eu lembro que as pessoas perderam a esperança. Eu lembro de pessoas que deixaram de investir em negócios, deixaram de acreditar, deixaram de empreender, deixaram de sonhar. A sensação é que aquela derrota trouxe uma egrégora negativa, trouxe uma carga negativa de energia. E quem faz parte dos nossos cursos online de batalha espiritual sabe que, eu já tenho ensinado isso, que os demônios se alimentam de sofrimento, os demônios se alimentam de energia. É por isso que o demônio sempre vai pedir que você faça uma oferenda, mate um animal, ou faça um mal para alguém, faça um trabalho desejando o mal de alguém, porque o sofrimento, a violência e a idolatria geram energias que alimentam os espíritos malignos. Todo ambiente maligno precisa ser energizado com dor, com sofrimento. Então, involuntariamente, muitas vezes inconscientemente, uma derrota no esporte não deixa de ser um grande altar de alimento para demônios. Fique imaginando aquela multidão inteira dentro de um estádio do Maracanã chorando, sofrendo, decepcionada, frustrada, e aquele banquete sendo preparado pelos demônios para que eles trabalhem na mente das pessoas, gerando violência, gerando briga, gerando tristeza. Em algumas pessoas mais fanáticas, até mesmo a depressão e o suicídio. Eu estou falando isso porque no dia de hoje é o último dia das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E nesse exato momento está tendo um jogo entre a seleção brasileira de vôlei e a seleção italiana. E ontem nós tivemos o jogo, a final do futebol masculino. E foi um jogo muito tenso. Foi um jogo terrível. Por quê? Porque foi um jogo entre Brasil e Alemanha. Nós estávamos ali correndo um grande risco de mais uma derrota e de mais uma humilhação, de mais um ataque na nossa autoestima, como não apenas como atletas, mas como nação. E enquanto a minha família e alguns amigos assistiam o jogo, e aquele jogo tenso que foi disputado até o último instante nos pênaltis, eu ficava pensando ali: o que vai acontecer se o Brasil perder esse jogo? O que vai acontecer se nós perdermos de 2-1, de 3-1, de 7-1, ou se simplesmente perdermos o jogo? O que tipo de recado nós receberemos dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa autoestima? Que tipo de mensagem espiritual os nossos sentimentos estariam revelando com a derrota? Eu fiquei pensando nisso.
E graças a Deus, porque tudo acontece por Ele, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Graças a Deus, nós vencemos o jogo. O Brasil venceu o jogo com um gol de pênalti do Neymar e uma grande defesa de nosso goleiro. O que aconteceu foi que a cena que eu vi na televisão foi muito interessante. Eu vi um povo chorando de emoção, pessoas vibrando. Eu vi Neymar ajoelhado no chão, chorando muito, porque, querendo ou não, ele participou da derrota dos 7-1. Eu vi que a vitória desse momento, desse jogo, para nós brasileiros, foi um alimento à nossa autoestima, à nossa fé, à nossa ousadia, ao nosso espírito como nação. E isso afastou aqueles demônios que estavam prontos para trabalhar com as energias geradas pela tristeza, pela frustração. Eu achei muito interessante. E mais interessante ainda foi quando eu vi o técnico da seleção, alguns jogadores, o próprio Neymar, exaltando o nome de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que o que faz um time vencer o futebol não é a quantidade de orações. Né? Tem um ditado que diz que se Macumba ganhasse jogo, o Bahia seria o campeão mundial. É uma brincadeira com os baianos. Eu até digo que o Rio de Janeiro hoje tem muito mais macumbarias e feitiçarias do que a Bahia. Mas o que decide o futebol é a capacidade dos atletas, principalmente. Mas uma coisa muito certa, eu senti claramente que a energia, eu gosto de falar essa palavra, a energia gerada pela vitória é totalmente diferente da energia gerada pela derrota. Hoje, o nosso país acordou com um sorriso no rosto, com um brilho nos olhos, e isso é algo espiritual. Eu gostaria que você tivesse a possibilidade de aprofundar esse conhecimento. Emoções geram energias e demônios se alimentam de energia. Demônios se alimentam de dor, de sofrimento, de frustração, de idolatrias e de sacrifícios. Eles precisam disso. Quando uma pessoa vai fazer um pacto com o diabo, a primeira coisa que o demônio diz: eu quero que você suba a escadaria de 500 degraus de joelho. Eu quero que você sofra de alguma maneira. As pessoas precisam sofrer porque eles se alimentam de sofrimento, seja esse sofrimento voluntário ou involuntário. E a vitória para nós é uma vitória não apenas contra um time de futebol, afinal isso é esporte, mas é uma vitória contra demônios. Nós estamos, nesse dia, debaixo de um arquétipo de motivação, de ousadia. Isso é algo espiritual. Eu queria que você meditasse nisso. E eu quero aproveitar e finalizar esse vídeo dizendo que vocês vão perceber que nos comentários dos meus últimos vídeos estão sendo postadas muitas palavras de afronta, muitos xingamentos, muitas manifestações contrárias. Isso acontece porque algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre o Pokémon Go. E hoje muita gente está postando, muitos pastores e até mesmo não religiosos, mas pessoas que pensam, estão postando os males que esse jogo tem trazido. Mas eu fui um dos primeiros a postar e eu postei um vídeo explicando sobre os portais espirituais abertos por conta desse jogo Pokémon Go, essa febre. E eu não imaginava que tanta gente, inclusive religiosos, iam me procurar com palavras duras, palavras de afronta. Alguns me disseram, líderes evangélicos, me disseram até que eu sou servo do Satanás porque eu falei contra o Pokémon Go. E eu fico pensando, se isso está ferindo tanto essas pessoas, é porque esse demônio já foi entronizado no coração delas. Temos que orar por esse povo. Eu não vou bloquear os comentários, porque junto com os comentários negativos, tem muitos comentários positivos de nossos vídeos. A palavra de Deus diz que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, Satanás foi no meio deles. Então, fiquem à vontade em comentar o que vocês quiserem. Esse canal é para quem é espiritual. A palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne bem o que é espiritual. E o carnal
não compreende nada. Deus te abençoe. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e eu te abençoo em nome de Jesus. Tchau, tchau.